dizer que a gente nada tem, né? Nada é nosso, só somos usufrutuários. E ele diz, vê como vives. É isso que cada um de nós tem que ver como vivemos, o que é que recebemos da mão do Senhor, o que é que estamos fazendo com o que Ele nos deu, nos deixou, que é o nosso amadurecimento, o nosso eu interior que a gente temos que trabalhar, matar o orgulho, a vaidade, matar aquele dizer, não, eu quero, eu falei, tem que ser o que eu falei. Não é assim. A gente tem que ser coerente, ouvir o outro e ser bem pacífico, que a gente tem que ter humildade. O orgulho mata, o orgulho destrói, o orgulho acaba com o ser humano. Ele acha que está subindo, mas só está caindo. Esse o ver como vives é para a gente se olhar para dentro da gente e começar a fazer a nossa reforma íntima. Passo a palavra de volta ao senhor Arlindo, ou a Glaci. Perdão. Então, com toda essa harmonia dessas palavras, muito bem-vindas de Emmanuel, né, psicografado por Chico Xavier, a gente então passa a prece iniciante com seu Arlindo. Muita paz e muita luz, meu irmão. Obrigado, boa noite a todos, sejam todas e todos bem-vindos. E hoje vamos proferir a oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar considerações, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queira, hoje, agora e sempre. Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Passo da Vida. Senhor Deus, Pai de misericórdia e amor, recebe essa humilde prece, transformando em bálsamo para todos nós, encarnados e desencarnados, amigos e inimigos, e nos protege, Senhor, e para que tenhamos o Evangelho na noite de hoje, com muita paz, harmonia, serenidade e muito amor nos corações de cada um de nós. Que assim seja, Senhor. Passa a palavra a você, a Glaci. Com toda essa harmonia, essa vibração, a gente então pede a espiritualidade de luz, nosso mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes. Pai amado, ilumina, junto a Jesus e a Maria, e todos esses mensageiros de luz, a nossa irmã Rita Aparecida, para que saia leve e esperançosa todas as palavras proferidas por nossa irmã. Seja bem-vinda. Gratidão, Glaci. Boa noite a todos. Que todos sejam aí envolvidos pela espiritualidade amiga e, neste momento,
principalmente nessa virada de ano, né? Estamos aí vivenciando o segundo dia do ano, que todos sejam aí socorridos, principalmente os irmãos do plano invisível, que sejam neste momento aí também amparados, estejam ao nosso lado, aqueles convidados pelo Mestre para também estudar conosco. Nosso estudo vem do capítulo 1, do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado por Kardec, Eu não vim destruir a lei. Iniciando esse capítulo, vamos estudar os itens 1 e 2. No item 1, estamos com uma passagem de Mateus, do capítulo 5, versículos 17 e 18. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único J e um só ponto. No item 2, iniciamos aí o estudo com Moisés, em que Kardec coloca toda essa passagem das duas partes distintas da lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. A primeira, a lei de Deus, é invariável. A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, e se modifica com o tempo. Se diz que é temporária. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo o que está no alto, no céu e embaixo na terra, nem de tudo o que está nas águas sobre a terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. Não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo, não desejareis a mulher do vosso próximo, não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos hauridos na servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele deveu atribuir-lhes origem divina, assim como o fizeram todos os legisladores de povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos. É bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos, tu não matarás, tu não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer fazendo delas um dever de extermínio.
As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Então, meus amigos, nesse nosso estudo em que o Cristo diz: eu não vim destruir a lei e os profetas, mas dar-lhe cumprimento. E essa lei a que Jesus se refere é esses 10 mandamentos que acabamos de ler, dados mediunicamente a Moisés, lá no Monte Sinai, pelo nosso Pai. E o Decálogo, como a gente chama, os 10 mandamentos do Decálogo, quando a gente vai buscar esses conceitos no livro Espiritismo de A a Z, nós encontramos que é o primeiro anúncio divino do amor e da caridade como meios de depuração e de progresso. Mandamentos, que são para todos nós conhecidos como os 10 mandamentos, não é? São os princípios éticos transmitidos por Deus aos homens de todos os tempos, através de emissários chamados profetas. Também temos como sinônimo as 10 recomendações contidas na Tábua da Lei, que constitui a legislação de todos os povos, ou justiça no mundo. O Decálogo apresentado a Moisés no Monte Sinai, claro, 3 meses depois da saída dos hebreus do Egito, estatui os deveres do indivíduo para consigo mesmo, para com seu próximo e para com Deus, estabelecendo, assim, códigos de costumes pessoais e sociais para uma vida digna e feliz. Em essência, temos na Tábua dos 10 Mandamentos, recebida por Moisés lá no Monte Sinai, como já repeti, a revelação autenticamente divina, definindo o que o homem não deve fazer. Nela estão os fundamentos da justiça humana, estabelecendo que nossos direitos terminam quando começam os direitos do outro, ou direitos alheios, e que só nos é lícito fazer o que não implique prejuízo para nosso semelhante. Assim, o Decálogo de Moisés caracteriza-se pela ênfase à unidade divina e à justiça superior. E por falar em justiça superior, nós sabemos que esses chamados mandamentos, para quem era católico e fez o catecismo, né, tinha que decorar os 10 mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja, né, todos aqueles mandamentos. Então, os 10 mandamentos, os chamados mandamentos de Deus, é essa lei imutável e eterna para todos os povos, assim como eterno é o nosso Pai e tudo que pertence ao reino de Deus. Mas vamos, então, também trazer, nesse nosso estudo, uma retrospectiva sobre Moisés. Como sabemos, Moisés, ele é um filho de Abraão, né? Nós já falamos anteriormente na aliança feita de Deus com Abraão, dizendo que toda a descendência de Abraão tinha que, né, ser fiel ao Deus único, e não ao politeísmo, a crença nos vários deuses. Só que nós sabemos que de Abraão veio as 12 tribos de Judá, né, cada um dos filhos, as 12 tribos de Judá, porque
vindo do único filho de Abraão, Isaque, né? Isaac casou com Rebeca, teve Esaú e Jacó. E Esaú teve 2 esposas, e Jacó também 2 esposas. Cada um teve 3 filhos, totalizando. Cada esposa teve 3 filhos, totalizando 12 filhos. E aí foi distribuído o reino de Judá, né, nas 12 tribos de Judá. E nós sabemos também que essa história das tribos de Judá dentro do Egito teve origem em José, né, que os irmãos venderam ele, que ele foi parar no Egito. E daí a terra prometida voltou a ser deserto na época dos 7 anos de dificuldade, né, que José, nos sonhos, desvendou o faraó. E de José, que era filho de Jacó, nasceu então Moisés, lá no Egito. Lá no Egito, todos esses hebreus estavam dentro do Egito por causa dessa vinda de todos os hebreus, irmãos de José, para o Egito. E como sabemos aí de toda a história, até na novela dos 10 Mandamentos, filmes e tudo, nós sabemos que houve um tempo em que o Egito normatizou os nascimentos desses hebreus. Na época em que Moisés nasceu, estava aí já válida a lei que todos os filhos que nascessem teriam que ser mortos. Mas a mãe de Moisés colocou-o numa cesta, colocou no rio, e a filha do faraó, a princesa, o encontrou e assim o educou como irmão de Ramsés, né, que era o filho do faraó. Então, visto essa história do nascimento de Moisés e dessa vinda das 12 tribos de Judá para o Egito, se tornaram escravos, e que depois Deus confiou a Moisés essa libertação do povo descendente de Abraão, e que, inclusive, muitos deles já estavam envolvidos nas crenças politeístas do Egito, pela convivência, mas que todos os descendentes de Abraão tinham que ser monoteístas, eram monoteístas, né? E houve, então, esse êxodo, que era a missão dada por Deus a Moisés, de conduzir esse povo hebreu por 40 anos, e aí, por isso que 3 meses depois que eles saíram do Egito, foi dado a Moisés, lá no Monte Sinai, essa tábua dos 10 mandamentos. Só que isso não foi suficiente para Moisés conseguir controlar esse povo. Essas revelações dadas a Moisés constituem, então, as leis morais, mas que, quando ele desceu do Monte Sinai, estavam eles adorando um bezerro de ouro. E, com isso, ele teve que ser mais incisivo, severo, e criar toda uma outra legislação paralela para conter essa brutalidade daqueles seres ainda primitivos, dizendo que era Deus que estava dando esse poder, dando essa legislação para poder controlar aquele povo. E por isso a gente diz que esses 613 mandamentos criados por Moisés, além dos 10 mandamentos, né, além do decálogo, que inclusive isso consta da Torá, eles abrangem aí diversos aspectos da vida judaica, estabelecendo os princípios morais, religiosos e os princípios básicos da convivência humana.
E esses 613 mandamentos que Moisés dizia que era Deus, né, que estava determinando essa legislação, ela foi muito fundamental para a formação da identidade e da cultura desses povos, que hoje são os povos israelenses. Mas também teve forte impacto no judaísmo, no cristianismo, e exerceu também uma notável influência no direito ocidental, né? Lá são os povos orientais e aqui somos os povos tidos como ocidentais. Então, também teve toda uma influência no direito ocidental, com a incorporação de alguns princípios desses criados por Moisés e que se tornaram valores legais no sistema jurídico moderno. Dentro desses mandamentos criados por Moisés, nós temos que muitos foram revogados. Inclusive o próprio Jesus, né, ele diz que veio trazer o amor, mas não destrói a lei moral. Ele vem dar cumprimento a essa lei moral. Só que Jesus não respeitava o sábado nas atividades de cura, de ajuda ao próximo, porque, inclusive, Jesus dizia: o homem foi feito para o sábado ou o sábado para o homem? Jesus também botou abaixo um desses princípios que fazia parte dos 613, né, disciplinares, mandamentos disciplinares, e não dos 10 mandamentos. Então, Jesus veio dar cumprimento aos 10 mandamentos, mas não veio ser submisso às leis transitórias. As leis transitórias ele veio quebrar, porque muitas delas estavam contradizendo o amor ao próximo. Como o olho por olho, dente por dente. Se você furou o olho de um, vai ter o seu furado. Se você matou alguém, você vai ser morto, toda a família morta também. Então, isso não era amar o próximo. Isso estava em contradição com os 10 mandamentos, que são as leis morais, que são os mandamentos eternos. Então, o convite de Jesus, como está no finalzinho do texto que lemos, é que devemos fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. Jesus veio trazer o perdão, a compaixão, a caridade. Isso que Jesus veio confirmar dentro do resumo dos 10 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, está isso aqui. Como vou amar meu próximo, mas vou fazer mal a ele? Ou vou proceder de alguma forma que prejudique o meu próximo? Então, Jesus veio aproveitar todos esses 10 mandamentos. Ele veio dar cumprimento, que não estava sendo cumprido. Como já falei, não estava sendo cumprido o amor ao próximo, o respeito ao outro. Jesus veio dar cumprimento a isso. E para ele dar cumprimento, ele tinha que quebrar alguns desses preceitos disciplinares que estavam na cultura judaica naquela época. Isso era vigente desde que Moisés havia criado. Então, Jesus, inclusive, promete que vai mandar o Consolador prometido, né? E vem o Espiritismo, que também não vem destruir
nada de nenhuma lei e vem esclarecer, tirar o véu da ignorância das nossas mentes, do nosso olho material. E o Espiritismo também vem fazer uma divisão, confirmando essa lei divina e a lei natural. Os espíritos instruíram a Kardec que ela é dividida em 10 leis morais. A partir da questão 614 do Livro dos Espíritos, nós encontramos o estudo minucioso de cada lei moral. E aí a gente, só para relembrar, as 10 leis morais trazidas pelo Espiritismo, nada mais é do que a confirmação desses 10 mandamentos também. É como se fosse esse tirar o véu, esclarecer, explicar. Quando nós temos a lei de adoração, a lei de sociedade, a lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e a lei de justiça, amor e caridade. Assim como os 10 mandamentos se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, as 10 leis morais se resumem também na lei de justiça, amor e caridade. E tudo está aí dentro dessa lei. Podemos também lembrar, nesse nosso estudo de hoje, que esse compromisso, desculpa, esse compromisso de Moisés, que por tanto tempo perdurou no controle dessa geração, ele não foi destruído, Jesus não veio destruir isso, porque não era uma lei divina. Então, Jesus disse, eu não vim destruir a lei e os profetas. Quer dizer, aí muitos se revoltaram, inclusive no caso de Saulo, né, que se revoltava contra Jesus, porque ele era um seguidor de Moisés, né, e não aceitava a compreensão clara, né, das leis que Jesus estava mostrando, as leis que estavam sendo praticadas, como foi o caso de Saulo perseguindo o cristianismo. Ele fazia isso com todo afinco, porque estavam ali os mandamentos disciplinares de Moisés. Mas ele não entendia, naquela época, que isso era apenas disciplinares. E nem entendia que todas aquelas perseguições, todas aquelas mortes que foram cometidas, né, em nome dessa lei disciplinar, era contra os 10 mandamentos de Deus. Estavam aí como se fosse uma fenda nos olhos que não conseguiam ver. É tanto que nós temos a história do apóstolo Paulo, toda aí, no livro Paulo Estevão, contando exatamente essa fase da perseguição e a fase da descoberta da verdade. Então, o que podemos absorver desse nosso estudo de hoje é que, apesar do profeta Moisés estar amparado nesse eu não vim destruir a lei e os profetas,
Mas a gente tem que entender que a lei disciplinar que ele criou era transitória, temporária. Ela não podia permanecer valendo por todo o tempo, e chegou o tempo de Jesus, em que Jesus veio mostrar que o que é para valer são os 10 mandamentos, que se resumem. E que eu já vou repetir pela terceira vez. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, gratidão mais uma vez pela oportunidade e convido a todos para a gente fazer a nossa prece. Lembrando que ontem foi o Dia da Família, né, comemorado o Dia da Família, o primeiro dia do ano, e eu quero trazer a oração da família, que possamos aí lentamente e também repetindo, ou até mentalmente, repetindo essa prece, rogando por todas as famílias, rogando por essa célula da sociedade, esse coração da humanidade, que é a família. Pai de todos nós, vosso filho quis ser membro de uma família humana e conheceu as alegrias, angústias e esperanças das nossas famílias. Olhai para nós, abençoai os pais, filhos e parentes de nossa família. Protegei-nos dos males e perigos. Ajudai-nos a promover em nossos lares união, amor generoso, respeito, fidelidade permanente e perseverança na verdade e no bem. Pai de todos os seres, todas as criaturas, abençoai nossas famílias, que o diálogo entre os esposos seja sincero, profundo e respeitoso. Ajudai-os a se reconhecerem como vossos colaboradores na vida, que os pais acertem na educação dos filhos, que os irmãos se aceitem uns aos outros e compartilhem o que são e o que têm. Ajudai-nos a fortalecer a família em que vivemos e todas as famílias onde nasce e cresce um novo ser humano para uma sociedade nova. Perdoai as nossas faltas, dai-nos discernimento, coragem e esperança nas diversidades. E com esta prece, elevando esses pedidos ao Mestre Jesus, através de toda a espiritualidade amiga que está conosco, elevamos o nosso pedido por todas as famílias de todo o planeta. Que cada um se fortaleça dentro do seu lar, dentro da sua família. Que cada um possa ser essa célula sadia que vai trazer um planeta regenerado. Que aproveitemos este começo de ano para também nos transformarmos o máximo possível na direção do bem maior, do amor, da compaixão, da caridade. Assim seja. Gratidão a todos. Passa a palavra a Glaci. Gratidão, minha irmã, gratidão a todos que aqui estão todas as noites conosco. Gratidão pela determinação, pela fé contínua. E que continue todo 2026, né, com essa fé, com essa determinação, com essa vontade de evoluir, de progredir espiritualmente, moralmente, como fez e ensinou o nosso Mestre Jesus. E assim a gente agradece ao Pai pelo ar, pelos talentos, por tudo que já nos deu, por tudo que vai nos dar, se tivermos o merecimento de estar aqui amanhã. Gratidão, Pai, por mais um dia, pela respiração, pela vida,
Gratidão, Jesus, pelos ensinamentos. Gratidão pelas intuições, pelos direcionamentos. A Maria, pelas intercessões. Ainda sendo filhos errôneos. Gratidão, Mãe Santíssima, Virgem de Nazaré, pelas petições. Gratidão a toda a espiritualidade de luz, a doutora Bezerra de Menezes, nosso mentor da casa, por toda essa egrégora de luz que se fazem presente. Dai cura onde nós não sabemos que precisa, mas a Senhora e todos precisam. Põe a tua mão onde nós não conseguimos, ou onde nós não alcançamos. Gratidão pela noite, que continua os nossos trabalhos na seara do bem, na libertação daqueles que precisam ver a luz, que precisam ver o amor, o perdão e a indulgência. Aqueles corações ainda endurecidos, aqueles que estão tristes, solitários, consciência vazia, se achando que não tem ninguém, mas Deus está dentro de cada um. Confia, pega a tua cruz e segue. Pai, nós te rogamos, fica conosco sempre, hoje, amanhã e sempre. E façamos então uma varredura em todos os lares e em todo o planeta, onde estiver um irmãozinho, ainda com energia deletéria, com energias que não são condizentes ao que Jesus nos ensinou. Vejam a luz, sintam a luz, sintam o amor de Jesus, abraçando o manto de Maria, aquietando os corações aflitos, aqueles que estão em enfermidades que nós não conhecemos, que nós não sabemos. Seja qual for a enfermidade, seja qual for a dor, Ele escuta o grito da nossa alma. Que Jesus, então, nos abençoe, doutor Bezerra de Menezes e toda a sua equipe. Nosso muito obrigado por mais um dia, nosso segundo dia do ano, com muita paz, muita luz. Muitos hoje estão com certeza em desespero. Amanhã serão outros e assim por diante. Não estamos isentes, mas compreendemos e aceitamos com serenidade as coisas que nós não podemos mudar. Que assim seja. Paz e luz a todos e até amanhã. Graças a Deus. Até amanhã, graças a Deus. Até amanhã. Boa noite. Um abraço fraterno a todos. Até amanhã. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Boa noite, meu amigo.